Bom, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar comentando a respeito, né, de como tem sido divulgado questões que a Bíblia mesmo fala, questões loucas, sem pé e sem cabeça, como antigamente, por exemplo, a Bíblia mesmo fala na época de Gálatas, ali, os irmãos que estavam sendo opressos por aqueles que estavam fazendo o possível para que o judaísmo daquela época adentrasse dentro do costume cristão, daqueles que criam na pessoa e no mérito de Jesus, cujo nome hebraico e aramaico era e é Yeshua HaMashiach, Jesus o ungido, Jesus o Cristo, o Messias. Eu gostaria de falar, tal como também antigamente era dito a respeito de uma salvação, de algum mérito pessoal por intermédio de obras, como já os cristãos e também os prosélitos do judaísmo queriam fazer naquela época para com aqueles que estavam seguindo a Jesus na época de Paulo, e Paulo resolveu defender que a salvação ela vem inteiramente pela fé e também pela graça do Senhor e Salvador Jesus. E de tal forma também, hoje o que tem acontecido é que algumas pessoas estão usando da sua interpretação pessoal do que os textos bíblicos dizem para trazer uma confusão generalizada, misturando a história mal compreendida do passado, misturando séculos, até mesmo milênios, né, do que era o paganismo entre as nações, e até mesmo em Israel adentrou, né, muito do paganismo e deuses e panteões de deuses e outros nomes de outros deuses, e fazem uma mistura e uma confusão total de algo que é muito simples de nós observarmos nas escrituras sagradas. Por exemplo, há movimentos hoje que dizem que só a salvação mediante a pronúncia, ou seja, falar o nome, né, do Cristo e o nome do Eterno, do Deus Pai, né? Inclusive também, né, aí ah, algo sendo dito que até mesmo a palavra, o título Deus não seria realmente uma boa tradução, né, da palavra, das palavras, né, Eloah, Elohim, né? E nós, compreendendo a palavra do Senhor para não sermos iludibriados por coisas tão simples. Por exemplo, você conheceu que Jesus, o Filho de Deus, o qual se fez carne, habitou entre os homens, só existe este homem que viveu na terra, que não tem pecado, que deu a sua vida, que cumpriu toda a profecia bíblica. Ele é o homem mais sábio. A Bíblia fala aqui ao Deus sábio, o Senhor Jesus, o que se rebaixou ao mais humilde servo entre os homens, o qual é Rei dos Reis, Rei do Universo, Mestre de todo o Universo. E conhece e sabe de todas as coisas,
ele sabe que para cada nação, para cada cultura, inclusive há alfabetos de nações que não possuem as mesmas letras para serem transliterado de uma nação, que no caso era da nação israelita, cujo nome do Senhor Jesus era Yeshua. Não existe nenhuma comprovação de que o nome do Messias, do Mashiach, é outro a não ser Yeshua em todos os manuscritos aramaico, hebraico, todos os manuscritos antigos possuem o nome Yeshua. A construção do hebraico, do aramaico, elas são claras em provar que o nome do Messias, de Jesus, era Yeshua, é Yeshua. É até um pouco difícil de pronunciar, visto que o A final ele não é um A natural, comum, de uma vogal, como nós pronunciamos aqui no português, ela é gutural. É meio que difícil, travado de se falar. A letra, a última letra do nome, Ain, ela é gutural. Né? Não se pronuncia Yeshua, mas Yeshua. E Yeshua, para bom entendedor, significa literalmente salvação. Não possui, não é uma construção de o nome do Senhor, o pigama, o tetagrama, trigrama, as 4 letras do nome do Criador, né? Yud, Rei, Waw, Rei, não é uma conjunção, não é uma juntação ali de duas palavras do Senhor, do Criador, né? Yud, Rei, Waw, Rei, mas salvação não. A Yeshua é o nome, salvação é o substantivo, né? Que salvação é o substantivo feminino. Yeshua tem um H no final. Yeshua não tem este H, foi tirado esse H. Yeshua significa literalmente salvação. Salvação no substantivo masculino do Yeshua, da salvação, que é substantivo feminino. Então, existem algumas coisas que não são bem compreendidas. Por exemplo, a Bíblia ela fala a respeito do nome, ela fala a respeito, né, de que haverá salvação, né, aos que invocarem o nome, né, aí diz o nome do Senhor. E as pessoas no mundo aqui ocidental pensam que nome é uma coisa comum na cultura oriental. É como chamar, pronunciar, e não é isso. Nome, Shem, significa o caráter daquela pessoa, significa as características daquela pessoa, da persona daquela pessoa. Então, quando a Bíblia ela fala a respeito, por exemplo, quando Deus ele forma o homem, quando Deus ele forma o homem do barro, ele nomeia o homem de Adam. Adam vem de Adamá, né, que é do barro sólido, do barro cultivável, né, do barro de nutriente, né, do barro vermelho, vamos assim dizer. Né, visto que também aí entra a palavra Adom, que é vermelho, né, e etc. Então, a Bíblia inteira, quando nós vemos que o próprio Adão, ele chama a sua esposa, né, de Hawa, né, que é Eva, Eva que significa, né, uma ser vivente, que gera vida, né? Então, o que
nós entendemos na palavra do Senhor é que eles entendem até hoje que o nome dado à pessoa, não a pronúncia em si, a vocalização que seja, a forma como está sendo dita, mas o significado por detrás do nome, o significado por detrás do nome, é isto que importa na cultura oriental. E nós vemos que os maçoretas, por exemplo, os maçoretas são aqueles que escreveram, né, a Bíblia, as cópias da Bíblia, por exemplo, a Bíblia hebraica, né, a Bíblia que também tem ali, né, muitas porções em aramaico, né, que são línguas irmãs. O hebraico, ele é uma língua consonantal, ou seja, ela não tem nenhuma vogal, e para facilitar a pronúncia das palavras e dos nomes, então eles acrescentaram ali os sinais para facilitar a leitura. Esses foram os chamados maçoretas. E o que acontece é que, para justamente o nome do Criador, que nós chamamos aqui de Jeová, né, ou até mesmo de Javé, né, sabemos que tudo isso foi uma transliteração de uma nação para outra nação, até chegarmos no português e vir essa pronúncia Jeová para nós, Javé. Porém, nos textos maçoretas, né, está escrito lá, né, muitas vezes está escrito Yehuó, né, Yehuá, né, porque o A do final é fechado, né, ele não é bem um A, né, é um A bem próximo de um O, né, que no caso foi daí onde se originou, né, a transliteração para o nosso português de Jeová. Existem muitas partes da Bíblia onde o tetagrama, né, as 4 letras YHWH ou Yud-Rei, Vav-Rei, essas letras do nome sagrado, elas também são ali com um O a mais, né? Um dos sinais que os maçoretas colocaram foi um O a mais, né? Ali foi um Holem, né? Que é aquele sinal chamado de Holem. E ali no caso, né? Ficaria Yehová, né? Yehová, né? Que fica bem mais próximo do que nós diria que seria a pronúncia de Jeová. O que muitos dizem que na verdade eles pegaram as vogais do nome Adonai, né? E passaram para o nome impronunciável, né? Que ali então pegando as vogais do nome meu Senhor, né? Meus senhores, né? Adonai, colocando ali nas 4 letras Yud Rei Vav Rei, e se originou estas pronúncias, que no caso Yehová e Yehoá, né, que é no caso o que nós diria Jeová. Só que existe ainda uma outra pronúncia também, que é Yehovi, que é Yehovi, né, como as pessoas dizem que no hebraico bíblico antigo não tinha o Vav, né, como hoje o hebraico moderno, né, não tinha o som de V, né, ele tinha sempre um som de W, de U, né, então no caso era Yehovi. E existe também, né, uma crença de que a pronúncia do hebraico mais antigo, do qual poderia ser a pronúncia do hebraico bíblico, não é a como nós conhecemos hoje mais do hebraico moderno, né, falado hoje em Israel, até mesmo do hebraico sefardita, askenazita, mas eles dizem que
há mais concordância de pensamento que seria o hebraico iemenita, né? O hebraico mais antigo, a pronúncia, né, dos judeus do Iêmen. Então, existem também, né, a, o tetragrama no aramaico, né, nos Targumim, né, que são comentários, né, em aramaico das escrituras sagradas, né, da Torá, né, da lei de Moisés e dos profetas, dos salmos e dos escritos. Nós vemos que na língua aramaica os sinais que estão lá, no caso seria os mesmos sinais, né, do nome Yehová, né, Yehová, né, que no caso para nós seria Jeová. Então nós vemos que pode sim ser que o nome mais próximo, a pronúncia mais próxima, sendo que isso não faria muita importância, isso não seria de muita importância, né, a pronúncia do nome correto, a pronúncia do nome do Eterno corretamente, mas pela gramática do hebraico nós vemos que como a pronúncia do hebraico iemenita, que trazia o Shivá como o sinal, né, que é ali, por exemplo, do IE, seria na verdade com um som de A, o E, né? E o A final, que no caso é um kamatz, um kametz, né, que é um A curto, não é um A como o patar, né, que é um A mais longo. Então, esse A final de Yehuá, na verdade, seria, né, com um som mais fechado, um A mais fechado, que seria com som de O. Então, existem entre os acadêmicos de que a pronúncia do nome poderia ser Yahweh, Yahweh, né? Algo também bem próximo ao que nós pronunciaria Jeová, né? E existem também, né, não muitos artigos antigos, né, que os pais da igreja, por exemplo, os pais da igreja do primeiro século, né, eles ali transliterando, né, para os seus idiomas, eles escrevem ali, né, que o tetragrama no caso teria quatro vogais, com som de quatro vogais, e que seria Yabi, né, que no caso B não tem, né, na língua hebraica ali do tetragrama, no caso não teria, né, no caso ali foi posto, né, para significar o Vav, né, e por isto que também alguns dizem que o nome no caso seria Javé, né, Javé, né, no caso não seria um né, não seria do sinal Segol, né, não seria de um né, mas seria de um Tsirei, né, que é um E mais longo, né, no caso seria, né, Yahweh ou Javé, né, Javé. Então, quando nós vemos a construção das palavras, por exemplo, nós vemos que no início dos nomes tem o trigrama, inícios dos nomes, por exemplo, Yehoash, né, que significa Yahweh ou Yahweh, é fogo, né, Joás, cujo nome significado é esse. Nós vemos ali que o trigrama, as três primeiras letras, tem o som de erro, né? Já todos os nomes que tem o trigrama, só apenas três letras, né, do nome sagrado,
nós vemos que quando ele está no final, já no caso ele é para Yahweh, ou no caso, né, em um hebraico bíblico mais antigo, né, a pronúncia não seria Yahweh, seria Yoh, né, com o, o, o Vav, né, no caso ali, ele ainda fica mais extenso, com o som do um O para um U, mais extenso, mais longo, e o A, no caso, ele não é um patar, ele não é Iarro, ele é um gametes também, que no caso tem um som mais fechado, né, que no caso do hebraico bíblico, por exemplo, o hebraico iemenita, nós vemos que não somente no hebraico iemenita, mas até mesmo no hebraico askenazita, ele tem o som de ió, tanto que os judeus emenita, eles não falam aleluia, eles falam, né, aleluia, né, eles não falam aleluia, eles falam aleluia, né, com aspiração, né, no final. O H, ele tem som no final, né, ele não é um H mudo, ia ou ió, não, ele tem um som aspirado porque ele tem um sinal no meio, então ele tem um som de ió. Então nós vemos que o ior, né, ali no caso seria o bigama, seria as duas letras das 4 letras do tetragrama sagrado. Nós vemos que conforme é acrescentadas as letras ao tetragrama sagrado, né, vai mudando a pronúncia do nome, vai mudando a pronúncia do nome. Isso os maçoretas eles fizeram e eu acredito que os maçoretas eles não pegaram as vogais do nome Adonai, né? Eles não pegaram as vogais do nome meus senhores em hebraico e eles, porque meu senhor é Adoni, Adonai é meus senhores, literalmente meus senhores é Adonai, eles não pegaram ali a, as letras do título meus senhores, no caso, né, Adonai, e passaram para as 4 consoantes Yud, Rei, Vav, Rei. Eu acredito que não. Eu acredito que realmente eles foram mais fiéis à gramática, à construção gramatical, que no caso, conforme o nome do Senhor, do Eterno, Trigrama, ele vem no início dos nomes, ele vira erro, né, no caso. E quando ele vai para o final dos nomes, por exemplo, Yeshayahu ou Yeshayah, nós vemos que o final sempre tem Ior ou Yahu, né, ou Yorro, conforme o hebraico antigo. Então nós vemos que quando ele está no início dos nomes, quando está no início dos nomes, a estrutura gramatical ela permite que aquele A curto, aquele kametz, ele se encurta para um shivá, para um som de ie, mas ele acaba se tornando no hebraico bíblico antigo um som de iá, né, por causa do shivá ali. Então nós entendemos que conforme são acrescentadas as letras ali, as consoantes, o outro né, H final, no caso, né, após o trigrama, nós vemos que no final a última vogal mesmo que seria seria também a vogal, né, a kametz, né, o kamatz, né, fechado, o A fechado, que no caso tem um som de O, que na minha concepção, no meu entendimento, os maçoretas eles fizeram ali, eles não deteram ali de colocar o nome realmente da forma como ele era pronunciado naquela época. No meu entendimento, porque assim, por mais que no papel esteja, no rolo esteja escrito, eles não pronunciavam. Eles achavam por bem não pronunciar, até mesmo nos cultos, nas liturgias, eles falavam Adonai.
eles falavam Adonai, eles falavam meus senhores no lugar do nome do tetragrama sagrado. Porém, né, existe outras construções, por exemplo, é, a, se você for pesquisar pelo nome, né, Yehovi, você vai ver que existe também essa pronúncia, né, do tetragrama sagrado, e não dá para saber o que eles, o nome ou o título que eles pegaram as vogais para lançarem um tetragrama para formar essa pronúncia Yehovi. Mas uma coisa é certa, tanto no aramaico como no hebraico, as vogais elas são as mesmas, que no caso no aramaico está escrito lá um Yud e um outro Yud, para se referir ao tetragrama sagrado. E ali estão o Shivá e está também o Kametz. E nós vemos que é justamente nos textos em hebraico que os maçoretas colocaram em todos os tetragramas, na maioria dos tetragramas, para não falar em todos, mas na maioria dos tetragramas está justamente estas vogais. Está o Shivá e está ali antes do último rei, do último H, está o Kametz, o Kamatz, que no caso tem um som ali de um A fechado, Yó, né? Um som de O, né? Então, assim, eu acredito que tanto como, por exemplo, no aramaico a pronúncia seria Yahuwah, né? Só que você trazendo isso para a pronúncia mais oriental, mais do judeus do Iêmen, por exemplo, em aramaico, não seria Yahuwah, seria Yahuó, o O fechado no final. E da mesma forma também esse nome daria o mesmo que no hebraico, o que os maçoretas escreveram na grande maioria dos casos, que seria o tetragrama em hebraico Yahuwah, né? Que no caso o Shivá ali para os judeus do Iêmen, né? Eles têm como um som de A, né? E não seria como Yehuwah, né? Mas seria como Yehuwah, né? Seria como Yahuwah, né? Que no caso seria, na minha concepção e no meu entendimento, né? Uma pronúncia que tanto no hebraico como no aramaico, da pronúncia dos judeus do Iêmen, né? Tanto no hebraico como no aramaico, seria uma pronúncia que seria igual, né? A Yahuwah, né? E assim, quando a Bíblia Sagrada ela fala a respeito do nome, ela não fala, né, a pronúncia, né, mas ela está falando a respeito da forma como a pessoa ela vive este nome, né? O Senhor ele fala na Bíblia Sagrada que o nome dele seria posto dentro do povo de Israel, isso é o interior, né, do povo de Israel. Isso não significa que o povo simplesmente teria, né, o nome do Eterno, né, ali contido na frente ou atrás do nome da pessoa. Não é isto no conceito bíblico, no conceito oriental. Significa que o caráter do Eterno estaria embutido naquela pessoa. O nome do Senhor seria glorificado, o caráter do Senhor seria engrandecido na vida daquela pessoa e as pessoas conheceriam quem é o Criador por intermédio daquela pessoa, né? Então, é este o entendimento que é o entendimento real do que as Sagradas Escrituras elas dizem, e não o que andam dizendo na internet fazendo confusão a respeito de
pronúncia de nome que pode te dar alguma salvação. Então, quando o anjo, né, o Allah Gabriel, ele vem e ele fala com Miriam, com Maria, ele fala que o seu nome será chamado, né, Yeshua. Isso daqui está escrito, né, em hebraico no livro de Mateus, né, que dizem que foi escrito realmente o livro de Mateus em hebraico, que Yeshua, porque que Hu Yoshia. Então ele fala porque ele salvará, né? Então existe ali uma semelhança das palavras Yeshua, salvação, que é o nome do Senhor Jesus, né? Que é o caráter dele, né? Na própria pessoa dele, que significa salvação, não tem o nome do Eterno. Quando Jesus ele fala que manifestou o nome do Eterno, não significa que ele fez o povo conhecer o nome do Eterno, a pronúncia vocálica, como é que era realmente a consoante, a vogal e tal. Isso não significa, isso é uma coisa muito mística, isso é uma coisa muito, soa muito como coisa até mesmo de magia, coisas estranhas, né? Não é, a Bíblia é um livro prático, então conforme a pessoa ela obedecia e ela obedece ao Criador dos céus e da terra, né? Então o Senhor ele compartilha do seu nome, o Senhor ele embute na pessoa o seu caráter, a pessoa começa a se assemelhar ao Criador nesse sentido do caráter, a imagem do Senhor Jesus Cristo vai sendo refletida na pessoa, né? Esse é o sentido bíblico real e não de uma pronúncia, né? Até porque existem idiomas que não possuem as mesmas letras dos outros alfabetos, por exemplo, do hebraico e do aramaico, né? Então, como, né, essas nações, no caso, os chineses, os coreanos, outras nações japoneses, eles seriam salvos, porque não teria como transliterar para o idioma deles. Então isso é totalmente ilógico e antibíblico, né? Nós vemos na Bíblia Sagrada que, por exemplo, quando Lamer, né, Lameque, pai de Noé, pai de Noar, cujo significado Noar é conforto, descanso, nós vemos que ele ali, ele está falando porque a terra foi amaldiçoada por causa, né, dos nossos pecados. Nós pecamos, então a terra agora está amaldiçoada e está causando muito trabalho. E então a Bíblia ela fala que Lameque, quando nasce Noé, ele dá um nome ao seu filho chamando de Noar, né? Noé, que significa descanso. Por quê? Porque o Senhor nos dará descanso das nossas obras, né, que estão nos fadigando, né, sobre a terra que o Senhor amaldiçoou por causa do pecado do homem. Então ali ele tinha uma esperança de que em Noé seria reconstruída, né, o conforto, o descanso, né, novamente que o Senhor daria. Realmente o Senhor olhou para a terra e achou graça em Noé para construir novamente a humanidade por intermédio de Noé e de sua família. Então, isto porque toda a carne daquela época está escrito, o coração do homem estava indo de mal a pior e a carne do homem estava contaminada. Então o Senhor salvou a Noé e a sua família. Então nós vemos em toda a Bíblia, né, a Abraão, né, Abram, né, que significa pai exaltado, Terah, que era o pai de Abraão, colocou o nome de seu filho de Abram, né, que no caso pai exaltado numa terra, né, na terra de Ur dos Caldeus, ali na terra da Babilônia, quando
naquela terra, uma terra infrutífera, uma terra de muitos ídolos, uma terra, né, onde talvez terá, não sei, tenha posto pensando, este vai ser, né, um filho que será um pai muito grande, um pai muito exaltado e honroso aqui nessa terra, né, numa terra que é difícil, até mesmo as mulheres, muitas delas eram estéreis. Nós podemos ver que as três matriarcas, Sara, né, Rebeca e Raquel, eram estéreis. Então nós vemos na Bíblia Sagrada que quando, né, o Senhor ele chama a Abraham, né, ao pai exaltado, ele muda o nome, ele coloca uma H ali no meio, né, do seu nome, né, e chama ali então o seu nome, né, o seu caráter agora é novo, e ele chama de Abraham, né, que significa ali pai de uma grande multidão, né, de muitas nações no caso. Então, nós vemos que Deus ele muda o caráter, né, da pessoa e faz aquilo acontecer, né, sobre a vida da pessoa para que o nome dele seja glorificado. Esse é o sentido. Por exemplo, quando o Senhor, ele também dá ali, né, o nome, né, a Israel por intermédio do anjo, né, nós vemos que está naquela luta no vale de Jaboque, e Jacó, né, cujo nome significa aquele que agarra, né, Yaakov significa aquele que agarra no caso o calcanhar, porque ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, significando que ele era uma pessoa que não desperdiçava oportunidade, né? Ele viu que o seu irmão ele ele seria, né, o primogênito, né, e ele queria aquela bênção, né? Ele esperou até o momento certo em que o Senhor já tinha preparado aquela bênção para ele, visto que desde o ventre a sua mãe já sabia, porque o Senhor já havia falado que o que nascesse depois, ele seria o Senhor daquele que nascesse antes do primogênito, então ele herdaria a bênção. Então, desta forma, né, quando ali no vale de Jaboque, Jacó está lutando com um homem que também a Bíblia o chama de anjo. Nós vemos que aquele mensageiro, quando naquela madrugada, né, ele toca ali na juntura da coxa, né, de Jacó, de Yaakov, cujo nome era aquele que agarra, e agora ele chama ele de Israel, né, que no caso seria aquele que é um príncipe, né, ou aquele que é um príncipe de Deus, ou então aquele que luta com Deus, aquele que principeia, né, no caso não sei se existe bem esta palavra, aquele que luta, aquele que está ao lado de Deus, aquele que luta ao lado de Deus, ao lado de ele, né, ao lado do poderoso, né, a melhor tradução. Então, nós vemos que a partir de então, né, o Senhor ele tomou para si todas as pelejas, né, do seu servo Jacó. Né, por quê? Porque o Senhor luta ao lado de Jacó, ao lado de Israel. Né? Então, nós vemos na Bíblia Sagrada que o nome ele tem muito significado assim, de importância na cultura bíblica oriental, né? Mas ele não o nome como nós entendemos aqui, né? No mundo ocidente, né? Mas se referindo ao nome, né, que é no caso Shem, que significa o caráter, né, as características de caráter daquela pessoa, né, é isto que significa, por exemplo, quando Israel está corrompido e está ali reinando Ahav, né, Acabe e também ali Jezabel, né, a Jezabel, e nós sabemos que a Bíblia Sagrada ela fala que a corrupção estava muito grande, a adoração aos Baalins, a Baal, né? E
quando então do nada surge um homem, né, de Tishbe, né, de Tesbe, como está escrito na Bíblia. Não se sabe se era um lugar, né, não fala a origem daquele homem, de qual tribo que ele era, mas que ele surgiu ali, né, e que ele era um profeta, né, Eliarro, né, que no caso significa, né, o meu poderoso é Yahweh, ou o meu poderoso é o nome do tetragrama sagrado. Então, né, nós vemos que Elias, ele defendeu, né, o caráter do Deus de Israel, né, mesmo que toda a nação já estivesse praticamente corrompida, né, aos ídolos, ele se levantou com a voz profética, desmoronou ali, destruiu o altar e os altares de Baal e os profetas de Baal, né, para restaurar a nação de Israel, né, no seu sentido sacerdotal, né, e político, né, mais uma vez. Então nós vemos que, por exemplo, também, né, Moisés, né, cujo nome é Moshe, né, uh, nós vemos que ele significa aquele que é retirado, né, aquele que foi retirado, que no caso foi retirado das águas. Então nós vemos que existia uma grande importância do significado dos nomes, sim, às pessoas, aos lugares, a, até mesmo aos animais, tudo, às cidades e etc., porque tinha uma grande importância, né, e tem uma grande importância nesse sentido, né, para o povo no Oriente, e na Bíblia Sagrada não é diferente, né? Quando se fala a respeito do nome do Criador, não está falando a respeito da pronúncia correta, né, a vocalização correta, a fonética correta, que seja. Não, ela está falando a respeito, né, da pessoa do Criador, né? As pessoas que invocam Ele de coração, com coração quebrantado, com espírito contrito, qual Ele jamais desprezará. É um sacrifício que o Criador Ele não desprezará, clamando, né, no mérito, no nome, né, nas obras do Cristo, no que Ele fez, né, neste sentido que as pessoas encontram com o Criador na sinceridade dos seus corações, e ele se manifesta, ele revela a quem ele quer a sua salvação e trabalha ali no desenvolver da salvação, né, da alma daquela pessoa, né? Então nós vemos isto em toda a Bíblia Sagrada, né? E este é um comentário que eu gostaria de estar publicando, visto que existem muitas ideologias já na internet, existem muitas coisas que nós vemos e nós ficamos abismados, porque muitas pessoas andam até mesmo blasfemando, insultando, né, ao Espírito que resgatou elas da condição que elas estavam. Muitas vezes as pessoas elas estavam em uma condição terrível da sua vida, não conseguiam dormir, eram pessoas que não tinham paz, eram pessoas que eram totalmente infelizes, totalmente nos vícios, eram pessoas totalmente destruídas, e elas clamando ao Criador no mérito do Filho, no mérito do Senhor Jesus, o Criador os ouviu mediante um mérito do seu Filho. E agora que elas estão numa condição em que elas foram libertas, elas foram remidas da condição que elas estavam, agora elas se deparam, né, com perturbações como estas. Perturbações, sim, porque existe algo que nós temos que compreender, que nós temos que entender, né? Que é o Senhor quem salva, é o Senhor o Criador
quem liberta o homem e a mulher. Quem invocar o seu nome com sinceridade. Deus, ele não é um robô, ele não é um computador que ele segue ali uma diretriz que somente com a pronúncia correta ali da consoante e da vogal, a fonética, tal, ele vai ouvir alguém. Deus não é desta forma. Deus, ele conhece o pensamento, está escrito, ele conhece os pensamentos antes mesmo deles se formarem no coração do homem, ele que declara os pensamentos dos homens. Então, isto é como que reduzir, né, a inteligência, né, a supra-sabedoria eterna do Deus sábio a um nada, né? Então, como outras nações que não têm o idioma, né? Eles não conseguem pronunciar, por exemplo, a letra Ain da letra Yeshua, porque não é Yeshua, né? Que se pronuncia, mas Yeshua, né? Com a gutura, né? Com o gutural, o agutural. Como é que essas pessoas, elas no caso seriam salvas, né? Se até mesmo eu praticamente não sei pronunciar, como que outras pessoas de outras nações, né? Então, como chineses, coreanos e outras nações do mundo que não têm as mesmas letras equivalentes no idioma deles, como é que farão para pronunciar os nomes, né, corretamente? Isto é totalmente fora, né, de lógica, é totalmente fora de raciocínio, quem não dirá de espiritualidade, né? Então nós vemos que tudo isto, né, não passa de segmentos, não passa de ventos, de ensinamentos que não são inspirados pelo Criador, né? E assim, nós vamos aprendendo com o Senhor, né, à medida que a palavra do Senhor ela dá vida para gerar um testemunho em nós, à medida que nós também queremos, né, nos aproximar do Senhor para que esse testemunho ele seja praticado mediante obras também, né, porque requer sim um esforço nosso, nada é tão de graça assim. A graça ela vem sim mediante, né, a bondade do Senhor para nós. Esse favor ele vem mediante a bondade do Senhor, ele vem também com esta fé, né, mas nós temos que usar esta fé em prol das obras, né, mas crendo, né, não como se fosse o nosso braço, como se fosse o nosso intelecto, como se fosse de nós ou por nós, mas como se fosse, né, da bondade do Senhor que permite nós fazermos tais ações, né? E é isto o que o Senhor ele revela nas suas sagradas escrituras, né? Eu gostaria de deixar este vídeo aqui para combater, né, estas falácias da internet, porque, né, estudo há tempo o idioma hebraico bíblico, né? E eu tenho observado, né, que são muitas falácias, coisas totalmente sem fundamento. Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento, né, de gramática bíblica, o básico, vai saber que não passa de falácias, de ventos de doutrina, né, que misturam tudo, misturam com seitas pagãs e colocam o nome dos deuses, né, junto nessas doutrinas e fazem uma maionese, um malabarismo tão grande ao ponto de fazer com que as pessoas que estão andando ali, ó, de forma correta, estão ali andando em obras, né, de justiça, em práticas, né, de boa moral, em práticas, né, de ética cristã e tudo mais. Essas pessoas elas insultam o Espírito que salvou elas insultam, elas ferem, elas descreem no Espírito que salvou elas,
né? E muitas as chegam até mesmo sem entender a blasfemar contra o Espírito do Senhor, dizendo que quem salvou elas, né, na verdade não salvou, que aquilo tudo não passou de uma ilusão, que agora que está chegando a verdade para ela. E isto é o que o diabo ele quer fazer com a mente das pessoas. É isso que Satanás ele quer fazer com a mente das pessoas, né? Uma tremenda confusão, né? Jesus ele salva, ele liberta, ele cura, ele batiza e ele leva para o reino celestial. Deus abençoe a cada vida. Desculpe a forma como estou gravando este vídeo, meio inclinado aqui, né, no local mais escuro, né, numa hora aqui da madrugada, mas espero que você possa refletir, que este vídeo possa chegar a corações, a pessoas que possam refletir melhor, né, principalmente essas últimas partes do vídeo que eu comentei a respeito, né, destes ditos nomes aí pronunciados, né, na internet, tal de Yao, tal de Yahushua, e são nomes que pela gramática bíblica, né, eu afirmo, né, com o pouco conhecimento que digo, tenho aí quase 10 anos estudando, o pouco conhecimento que eu tenho, né, leio as escrituras sagradas no idioma original, mas não existe possibilidade nenhuma e não existe artigo algum que prove que esses nomes foram totalmente inventados por pessoas de má fé, inclusive de má fé, que queriam se aparecer, e Deus vai tratar com elas. Escuta isso, Deus vai tratar com elas, porque não trouxeram edificação nenhuma na vida de ninguém, antes pelo contrário, fizeram muitas pessoas retroceder, muitas pessoas blasfemar, causou muita revolta, inclusive também, né, vemos na Bíblia que, se não me falha a memória, 23 mil homens, ou foi 42 mil homens, efraimitas morreram no Antigo Testamento, né, porque estavam aí, né, com outra pronúncia, não conseguiam pronunciar, né, a determinada palavra. Então, vinham um tipo de pessoas lá que estavam perseguindo justamente eles e descobriam que eram eles, né, os efraimitas, iam e matavam eles, né, por essa questão de pronúncia correta e tal. Então, nós vemos que para o Senhor não importa se você orar em pensamento, orar com o coração, se você pronunciar com a tua boca, se você orar até mesmo em línguas, porque edifica o teu espírito, visto que o inimigo ele não entende o que você está falando, mas no teu entendimento você está sendo edificado quando você está orando até mesmo em línguas, né, para quem tem o dom de línguas, vai entender. Então, o Senhor ele entende, o Senhor ele te entende, né? Então, o Senhor ele entende o pensamento, a lágrima, as palavras, né, de uma petição, de uma oração, de um clamor, de um pedido de ajuda, de uma gratidão, né, de um louvor, de uma adoração, de uma humilhação. O Senhor ele compreende tudo, amém? E não é porque alguém, né, não consegue pronunciar, né, os nomes do Eterno. Por exemplo, tem idiomas que não tem o Y. Como é que a pessoa vai pronunciar o som do Y, né, visto que não é uma vogal, não é o I, né, é um Y, né, mas tem som de I. Como é que essa pessoa, no caso, seria salva, sendo que, né, ela teria que pronunciar aí, então, o tal dito nome com o seu idioma não possuindo as letras deste nome. Então é algo totalmente até mesmo fora de lógica e de cabimento, né? Na simplicidade
nós entendemos isto. Quanto mais, né, em questões severas, se formos aprofundarmos historicamente realmente, se formos aprofundarmos realmente nas questões da gramática, né, se nós formos a fundo, formos ver nas Bíblias mais antigas, né, em hebraico, nós vamos ver que não tem possibilidade alguma, que isso não é nome hebraico, está mais para nome chinês do que para nome hebraico e aramaico. E mesmo se for um nome hebraico, não que mesmo se for, porque não é. Ou diga assim, mesmo que alguém tem que pronunciar Yeshua, alguém que tem que pronunciar o tetragrama sagrado, né, no idioma hebraico, ainda assim, esta pessoa também pode não ter consigo a salvação. Pode ser uma pessoa também que pode perder, inclusive, a salvação. E a salvação ela não depende destas questões mínimas. Deus abençoe a cada vida. Fiquem com Deus e tudo de bom.